Meu amigo e minha amiga, vou falar uma coisa para você. A escolha do vice ou da vice na chapa de Flávio Bolsonaro poderá ser uma bomba. É isso mesmo, uma bomba. Ou em nosso favor, favor da nossa defesa, se o presidenciável escolher bem, ou um canhão na cara da direita, se o 01 escolher errado. Você acha que eu estou exagerando? Pois eu vou te mostrar que não. Chega mais, antes deixa eu te pedir uma dose da sua paciência. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, que às vezes as pessoas não gostam muito, e até com razão, claro. Mas se faz necessário. Prometo que no fim dele, você terá entendido, ao final desse vídeo você terá entendido o quão sério será essa questão da escolha de vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro e o quanto isso poderá impactar tanto positivo quanto negativamente em nossas vidas. Assista ele inteirinho, um pouquinho de paciência aí, para que você entenda tudo o que eu trago aqui e não só isso. Depois compartilhe para que mais pessoas também fiquem ainda mais antenadas e, claro, se gostar do conteúdo ao final, peço que deixe aquele like generoso, se inscreva neste canal para ajudar esse amigo que vos fala, meu nome é Oziel, neste projeto denominado Diário da Direita. Ele está apenas começando. Também não deixe de me dizer aqui embaixo nos comentários se você concorda ou discorda com o que eu vou falar. Combinado? Então, simbora comigo. Logo após Jair Bolsonaro lançar o seu filho 01, Flávio Bolsonaro, como pré-candidato à presidência da República, surgiram palpites de tudo que foi tipo, análises e críticas das mais variadas. Foi um verdadeiro alvoroço. Silas Malafaia foi um dos primeiros a dar o grito na internet, falando que Flávio Bolsonaro não tinha a menor chance de vencer Lula e que a chapa deveria ser composta por Tarcísio e Michele, encabeçada por Tarcísio, trazendo Michele como vice, né? Os dois ali, respectivamente, né? Disse também que Flávio se aproveitou. Aí eu acho que ele viajou, mas viajou muito. Ele disse que Flávio se aproveitou da fragilidade emocional e psicológica do pai naquele momento para forçar ele a lançá-lo como um pré-candidato, blá, 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 falou um monte. Depois a gente entendeu o porquê de tudo isso também, né? E outras grandes figuras que se dizem da oposição, e portanto, e por óbvio, de direita, como por exemplo os governadores Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Ronaldo Caiado, de Goiás, Romeu Zema, de Minas Gerais, Ratinho Júnior, do Paraná, tanto governador como Eduardo Leite, Rio Grande do Sul. Agora, Eduardo Leite, ser de direita é piada, né, gente? Pois bem, todos esses falaram pela mesma boca. E o que eles disseram? Olha, a gente até gosta do Bolsonaro, sabe? Nós temos um apreço muito grande por ele. O Bolsonaro é um cara espetacular. A gente gosta muito dele. Lamentamos por ele estar preso, né? Passando por essa situação. Respeitamos o Jair. O Caiado falou que eu vou até anistiar Jair Bolsonaro assim que eu assumir. Sei. Puramente abobrinha, de olho nos votos do Bonoro. Essa que é a verdade. Então esses aí, mais um monte de outros aí que eu não vou delongar demais aqui no vídeo, acabaram meio que batendo de frente com a indicação do nome de Flávio. Mas assim, eles bateram de frente de forma bem sutil, tentando ali disfarçar o interesse deles, defendendo seus próprios projetos rumo ao Planalto. Mas só tentando disfarçar, porque todo mundo viu o quanto a galerinha da terceira via torceu e até rezou para que o capitão ungisse um deles. Óbvio, eles conhecem o capital político e sabiam o poder de transferência de votos que Bolsonaro tinha. Era meio que automático. E aí esse desejo desvairado ficou apenas no Malafaia nos governadores? Não, claro que não. O Centrão, mais conhecido como Calcinha na Mão, composto pelo União Brasil, progressistas, republicanos e PSD. Aliás, fazendo parênteses aqui, se eu pudesse pedir
eu pediria, um pedido especial que eu faria era que ninguém votasse nos candidatos, pelo menos para a Câmara e para o Senado, que ninguém votasse nos candidatos desses partidos, cujos números iniciam com 44, 11, 10 e 55. 55 é o PSD. Gente, nós precisamos caçar esse Gilberto Kassab. Precisamos fazer ele virar Gilberto Cassado. Banir esse cidadão de vez da política brasileira. Esse Bochecha Rosa é o maior agente do job, se é que vocês me entendem, dentro da política. Aonde paga mais, lá está ele descendo a calcinha do PSD. Desculpa, gente, a expressão, mas é assim que funciona. Me parece mais isso. É a pura verdade. Esse sujeito e o seu partido, o PSD, é o maior agente contaminador da política no Brasil. É uma verdadeira promiscuidade que acontece nesse tal centrão, especialmente nesse PSD. É ele quem encabeça tudo isso. E por que ele faz isso? Porque é um dos partidos mais influentes do Brasil, o maior número de prefeitos, se eu não me engano. E aí, por causa dessa corja toda chamada centrão, é que o país está afundado. Mas esse é assunto para outro vídeo, vamos continuar aqui na nossa análise. Pois bem, os presidentes desses partidos que formam esse centrão, e aqui eu vou abrir aspas, né, porque eles disseram, a imprensa reportou o seguinte: os presidentes desses partidos receberam a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro com um certo ceticismo e desaprovação. Relatos indicam que líderes como Antônio Ruela, Ciro Nogueira, Marcos Tranqueira evitaram encontro inicial convocado por Flávio para debater a candidatura, demonstrando a falta de articulação prévia. Fecha aspas para a imprensa. Bom, será que podemos imaginar que articulação prévia seria essa? Será que podemos? Imagino que fosse algo do tipo assim, ó. 01, cheguei. Fravão, cara, seguinte, tu larga disso de concorrer esse Planalto. Tu sabe que tu não vence o Lula, rapaz, aqui na linguagem do carioca. Tu sabe que tu tem uma reeleição garantida para o Senado no Rio de Janeiro, meu irmão. Cai na real, mané. Tu parece que não é carioca, rapaz. Tu parece que não é fluminense, meu irmão. Faz o seguinte, Fravão. Chega lá no Bonoro, vai lá, convence ele a retirar o seu nome dessa parada. Ele batiza um de nós. A gente solta ele e tá tudo lindo. Qual é, Fravão? Cai na real, meu irmão. Foi assim ou não foi? Gente, vamos falar a verdade. É mais ou menos assim que funciona essa articulação. E era essa articulação prévia que eles tanto queriam. Articulação prévia. Sabemos muito bem como rola e o que rola nessas reuniões institucionais. Já vazou áudio, não é isso mesmo? Essas reuniões institucionais da República em defesa da democracia, não é mesmo, senhores ministros do STF? Eu sou do STF Futebol Clube, Tofinho pode contar comigo, tamo junto, aqui é brother, tamo junto e misturado. Quem também ouviu uma reunião, em particular por telefone, foi um diálogo muito cabuloso entre o prefeito de Macapá, Pedro da Lua, e Davi Alcolumbre, Pedro da Lua mesmo. O Davi Alcolumbre orientando ele a fazer umas paradas. Vocês ouviram? Só pesquisar aí que vocês vão achar. O Davi Alcolumbre orientando ele a fazer umas coisas lá e tal. E o diálogo começou mais ou menos assim. Presta atenção. O prefeito de uma capital falando com o presidente do Congresso Nacional. Começou assim, ó. Onde é... Desculpa. Onde é que eu entro com o meu... Foi assim. Esse é o diálogo institucional deles. É esse nível, é esse o tipo, o nível das articulações políticas no Brasil por parte dos nossos representantes. E foi bem esse tipo de articulação que eles tentaram fazer com o Flávio, mas deu errado. Morreu na tentativa. Sabe por quê? O Flavão foi articulando, subindo, rapidamente consolidou a pré-candidatura e já ultrapassou Lula em todas as pesquisas, inclusive. Agora, meus amigos, adivinha? Prestem atenção, porque agora vem a parte mais importante desse vídeo. Pasmem vocês. Acreditem vocês ou não. Eu tive que te contextualizar de todo esse Paranauê aí, para você entender o que vem
agora. E se prepare para rir, porque esses mesmos que eram contra a indicação do Jair lá atrás, disputando como se fosse o prêmio de R$ 1 bilhão, prêmio da Mega da Virada, a vaga de vice na chapa de Flávio. Uai, deu errado? Não deu certo não? Deu errado, né? O Fravão bagunçou tudo os planos de vocês, trabalhou, cresceu, passou Lula em todas as pesquisas e agora querem ser vice do Flávio. Para que eles querem essa vaga? Será para quê? Será que Adélio Bispo já está solto? Será que Flávio Bolsonaro, por exemplo, poderia fazer um ato de campanha lá em Minas Gerais, Juiz de Fora, dia 6 de setembro desse ano? Será também que os vice-presidente a partir tem uma importância muito mais muito o da ex-primeira Michele Bolsonaro, mas a PB já bateu. Quero minha mulher lá no Senado, tá ok? Vai querer lá no Senado mesmo, ou não, né? Quem garante que isso não é apenas uma estratégia para poupar a esposa, desgastar enfim, e daí revelar ela como candidata a vice na chapa de Flávio só em último momento? Quem sabe? Fazendo isso, ele dificultaria possíveis objeções ao nome dela, pessoas contra, até inclusive dentro do próprio partido, desgastes de opositores, imprensa, etc. e tal. Quem sabe? Até mesmo também perseguição por parte dos togados. Afinal de contas, ninguém melhor que o seu próprio marido para saber o que é isso. Olha, cá entre nós, eu torço muito para que ela mesma, a própria senhora Bolsonaro, fosse a vice na chapa de Flávio. Afinal de contas, que vice o Flávio poderia ter ao seu lado melhor do que a que dorme todos os dias ao lado do capitão? Só para vocês recordarem, vocês sabem que quem de fato governou o Brasil nos 2 anos, quase 2 mandatos da Dilma, né? 4 anos e 2 anos e pouco no segundo. A lógica é a mesma. Quem governou foi Lula. Porém, outros nomes vieram também à tona, como o de Romeu Zema, por exemplo, né? Eu arriscaria dizer que dentre os presidenciáveis ele seria a melhor opção. É o único que a gente vê ali enfrentando aquela bagunça no STF, os crimes que existem dentro do STF. E, portanto, eu acho que seria um bom indicativo, talvez seria uma alternativa viável. Sem falar que ele lidera no segundo maior curral eleitoral do país. E como reza a lenda, que é antiga, quem ganha em Minas ganha no Brasil, então nada mal o Zema como vice, né? Mas o Mineirinho já está decidido. Eu prefiro mesmo disputar a presidência, porque eu quero mostrar para o país que eu fiz em Minas e posso fazer no Brasil, que está precisando de uma sacudida. Sem falar que em 2026 a esquerda vai provar do seu próprio veneno. Em 2022 eram todos contra Jair, agora serão todos contra Lula. Caiado, Flávio e Zema taca no Lula, tanto nas propagandas quanto no debate. Olha, isso se ele for concorrer, porque é coisa que eu duvido que ele vai concorrer essa eleição. Eu acho que ele jamais ia querer sepultar a biografia dele, se é que ele tem alguma biografia a deixar, né, como legado. E, enfim, uma outra opção sugerida também foi o nome de Tereza Cristina. Esse nome aí eu já descarto. Para mim, no meu ponto de vista, está longe de ser um nome viável. Primeiro porque a Centrão, já falamos sobre esse grupo aqui, que dispensa comentários adicionais, né, gente? Centrão,
E depois, se a gente for analisar o perfil dessa mulher, a meu ver, ela tem sim o seu valor na política, tudo bem, mas ela não tem estrutura para exercer um cargo desse. Talvez tenha até algum preparo político, de certa forma. Mas psicológico, emocional, creio que não. Em uma eventual ausência de Flávio Bolsonaro, seria o Centrão quem daria as cartas no jogo no Brasil. Estaríamos ferrados, pode ter certeza. Aliás, permita-me algo que não falei do Centrão e que merece ser lembrado. É que, na minha opinião, ele leva esse nome de centro só para dizer que não é de esquerda e nem de direita. Eu não sou nem esquerda nem direita, eu sou centro, tentando pegar os dois lados ali. Ou seja, isso é um apelido de fachada. Pelo comportamento do grupo, a gente pode ter certeza que ele, porque sempre joga sujo, vai para o lado de quem paga mais, a gente pode afirmar sem medo de errar. O Centrão é esquerda. Centrão e esquerda são irmãos. A diferença é que o Centrão é filho fora do casamento. Então não é bem reconhecido assim, né? Enquanto a esquerda, se essa sim é filha legítima. E filha de quem? Bom, isso aí fica por conta de vocês. Por fim, semana passada agora, nos apareceu uma senhora de Simone Marqueto, deputada federal por São Paulo e adivinha, progressistas, centrão. E para confirmar o que eu disse agora mesmo sobre o centrão, ser o irmãozinho da esquerda lá, essa deputada cotada para serviço de Flávio, nos 3 anos e meio agora desse último governo de Lula, 66% dos votos dela foi com o governo, votou com Lula. É esquerda, é o que eu estou falando. Eu te pergunto, quais foram os projetos aprovados e vetos do governo que beneficiaram a população de 2023 para cá? Pois é, 2/3 do voto da dona Simone foi pró-Lula. E é exatamente essa mulher que eles tentaram empurrar na chapa de Flávio Bolsonaro semana passada. É isso mesmo, eles não desistem, tentaram fazer Flávio voltar atrás com a candidatura, não deu certo, e já que Flávio decolou, agora eles, vamos de Flávio, claro. É muito cinismo, né não? Agora eles querem que nós acreditemos que eles estão só tentando ajudar Flávio, oferecendo uma mulher como vice, alegando que quem vai definir as eleições são as mulheres, porque essas mulheres, elas são a maioria justamente dentro daquele percentual dos que estão indecisos. Mas a gente precisa lembrar de uma coisa, esse grupo de eleitores são pessoas despolitizadas, elas estão fora, não acompanham assim como a gente acompanha no dia a dia. Muitas delas autônomas, empreendedoras, empresários, não tem tempo para isso. E essas pessoas dependem de creche para o filho, por exemplo, para ir trabalhar. Que apesar de elas não serem antenadas em políticas, elas sabem que o Lula prometeu 1 milhão de creche e não fez nenhuma. Essas pessoas também sabem dos casos do INSS, do Banco Master. Isso é impossível não saber. A repercussão foi gigantesca. E foi e ainda está sendo, na verdade, né? Então, meus amigos, esquece. Essas pessoas não irão votar em Flávio simplesmente pelo fato de ele ter como vice uma mulher. Isso não vai acontecer. Flávio poderia ter qualquer um como vice, que pouco vai importar para essas pessoas que jamais deixariam de votar no senador para votar no Cachaça só por causa da escolha do vice. Não faz sentido. Essas não são pessoas ideologizadas, que eu sou de direita, eu sou de esquerda. Não, elas querem mais ver o país desenvolver, crescer profissionalmente, dar uma vida cada vez melhor para sua família e nada de querer saber de política. Então, essas pessoas, eles querem empurrar como um vice para o Flávio, alegando isso. Mas a gente já falou do perfil dessas pessoas indecisas e eu quero aqui, caminhando para o encerramento, como disse na capa do vídeo, a escolha errada do vice, ou seja, do centrão, será o mesmo que reeleger Lula, colocando um centrão que, não esqueçamos, é esquerda disfarçada. Como vice-presidente, junto com Flávio,
Não se engane, eles vão conspirar contra Flávio até derrubá-lo. Fizeram isso com a Dilma. A esquerda não vai entregar o poder de mão beijada para a direita, gente. Esquece. A eleição de Flávio é apenas o início de uma nova batalha nessa guerra. E a estratégia para vencer essa batalha passa pela escolha do vice na chapa. Escreva isso. Eu encerro esse vídeo trazendo à sua memória o maior exemplo convergente com tudo que eu te falei. Não custa lembrarmos que o Brasil se encontra na situação em que vive hoje, graças a quem? Em grande parte, ao Xandão, que foi indicado por quem? Por Michel Temer, que era o quê? Vice-presidente de quem? De Dilma Rousseff, que era de qual partido? PT. Percebem? Percebem o quanto é relevante a figura do vice-presidente? Ele não é apenas um figurante, um personagem político que está lá sem relevância alguma. Não. Ele assume de fato a presidência caso o presidente por algum motivo venha a faltar. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós estamos sujeitos a isso. Como diz o velho ditado, para morrer basta estar vivo. E isso é uma verdade. Especialmente alguém que está lutando contra um sistema criminoso pesado que está dominando o Brasil. Essa pessoa corre mais riscos do que qualquer um cidadão comum, qualquer um de nós. Por isso a importância de termos como um vice alguém que fala a mesma língua do presidente, que defende os mesmos valores e ideais, que tenha os mesmos posicionamentos em caso de tomar alguma decisão. Eu finalizo dizendo que o presidente e vice são como irmãos siameses. Onde um vai, outro vai. Um que um come, o outro come. O que um faz, o outro faz. A própria Bíblia, gente, para finalizar aqui, a própria Bíblia nos alerta. Poderão dois andar juntos sem estarem de acordo? Como teremos um presidente de direita e um vice do centrão, irmãozinho da esquerda? Possível isso dar certo. Então, sinceramente, eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado desse vídeo. Se chegou até aqui, te agradeço de coração, muito obrigado. E reitero meu pedido, faça esse conteúdo chegar a mais pessoas. Como diz o Paulo Figueiredo, né? Fazendo triplo C, curtindo, comentando e compartilhando. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo semanal. Abraço, tchau.